Olá pessoal, como vocês estão? Vamos seguir com os nossos estudos do livro Reconciliados em Cristo, do apóstolo Gustavo Lara. E neste vídeo vamos estudar o capítulo 5, a medida da estatura da plenitude de Cristo. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse capítulo 5, dos 8 pontos que nós vamos trabalhar, o primeiro deles eu intitulei como reforma. Bem aqui no iniciozinho do capítulo, o apóstolo Gustavo já vai apresentar um conceito de reforma. Inclusive, ele dá uma sugestão para que nós possamos ler o livro do apóstolo Juan Baristreri, que tem por título Reforma, e inclusive é um livro excelente, eu já li. Tenho pretensão de gravar futuramente um vídeo, então fica aqui a dica do apóstolo, ao qual eu reitero que o livro é excelente. E essa palavra reforma, do conceito do nosso estudo, ela nasce na origem de retorno ao desenho original. E o que seria retorno ao desenho original? Existem muitos tipos de pregações, muitos tipos de posturas, que vão endossar evangelhos revolucionários, vão endossar evangelhos inovadores, mas na verdade, o evangelho que nós estamos construindo é o evangelho da reforma, que nós retornamos a um desenho original. Nós retornamos a um desenho que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo. E eu digo retornamos porque esse é o desenho, o primeiro desenho do Senhor para nós, que é retornar à sua forma, aquilo que ele idealizou antes da fundação do mundo, como aprendemos em Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5, ao qual diz que o Senhor nos elegeu e o Senhor nos predestinou como filhos por adoção por Jesus Cristo. Ou seja, antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu e ele traçou um projeto, ele traçou um desenho para cada um de nós. E o nosso objetivo é conseguir enxergar esse desenho e trazê-lo à existência na nossa vida, não só para nós, mas através de nós que outros também possam alcançar e conhecer esse roteiro de Deus. Por isso nós falamos sobre reforma, que é retornar a essa identidade original que o Senhor traçou para nós. E ele vem fazendo essas abordagens aqui, falando também sobre a importância de Cristo crescer em nosso interior, sendo o rechaçar, sendo a afirmação dessa reforma, aonde retornar a esse desenho significa não somente ver a Cristo em nós, mas fazê-lo crescer, ao qual nós vamos tratar sobre esse crescimento de Cristo em nosso interior e torná-lo visível. E essa palavra, ela é fundamentada em Gálatas capítulo 1, do verso 15 e verso 16, quando diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então, aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. Aprouve a Deus revelar o seu Filho em cada um de nós. Isso é conhecer a reforma. É entender que a reforma que o Evangelho propõe é a expressão do seu Filho em nós e através de nós. E essa é a beleza daquilo que nós estamos construindo e vamos construir neste capítulo. Vamos agora ao ponto número 2, intitulado O Fruto que o Pai Espera. Quando eu escolhi esse título, O Fruto que o Pai Espera, vamos começar abordando da premissa do Jardim do Éden, ao qual Deus designa Adão e a mulher para que eles pudessem crescer, frutificar, multiplicar e vou ler aqui para vocês o que o apóstolo Gustavo abordou dentro de Gênesis 1:28, onde diz assim:
E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Ou seja, temos 5 pontos: frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Só que antes destes 4 últimos tem um primeiro, que é frutificar. Frutificar é algo muito importante para Deus. E dentro deste contexto que nós estamos construindo, o que seria frutificar da ótica de Deus? Seria entregar o fruto que Ele espera. Quando alguém nos pede para realizar algo, essa pessoa naturalmente quer que nós entreguemos fielmente ao que nos foi pedido. Então, quando Deus ele pede para que Adão e Eva, ele estabelece que o homem e a mulher frutifiquem, significa expressar e entregar a demanda que o Senhor estabeleceu. E para Deus, a obediência é algo que não há negociação. Para Deus, a sua vontade, ela é boa, perfeita, agradável, absoluta e soberana. Na vontade de Deus, nós descansamos, confiamos e nela encontramos a forma mais segura de viver uma vida plena. Na página 77, tem algo muito interessante que eu sugiro que vocês leiam, grifem, ou aqueles que não têm o livro, que prestem muita atenção, que é um trecho interessante que diz assim: a ordem divina de frutificar era possível de ser concluída por Adão e Eva porque havia dentro deles uma gloriosa bênção. Vocês podem frutificar porque eu os fiz férteis. Podem fazer porque lhes dei tudo o que vocês precisam para produzir frutos. Quando Deus nos diz que quer algo de nós, é porque antes Ele já colocou em nosso interior. Anotem isso. Todas as demandas que Deus nos necessita já estão consolidadas naquilo que Ele colocou dentro de nós. E o que o Senhor depositou dentro de nós? A vida do seu Filho. Por meio da vida de Cristo em nós, somos capazes de realizar todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas se submetem a Cristo, todas as coisas se submetem a Ele, e por meio desse poder superior nós não temos impossíveis. Em Cristo nós somos mais do que vencedores e isso nos consolida como filhos da luz. Isso nos consolida como agentes que trazem vida e vida em abundância. Frutificar para Deus é algo que está ligado às demandas que Ele estabeleceu. E à medida que nós multiplicamos, à medida em que nós nos multiplicamos, nós somos capazes de trazer vida e alegria para a terra. Vamos agora ao ponto número 3, chamando de controle de qualidade. Ponto número 3, controle de qualidade. Em Atos capítulo 15, vamos perceber uma abordagem sobre a escolha por parte dos apóstolos e líderes de todos aqueles que iriam participar da mordomia, da administração da casa do Senhor. E no contexto de Atos 15, eu fiz um grifo onde diz assim: homens notáveis entre os irmãos. Quando houve essa seleção, houve também essa percepção dos irmãos que fossem notáveis, que tivessem destaque. E nós chamamos o ponto número 3 de controle de qualidade, porque dentro deste nosso contexto, essa escolha era fundamental com respeito à fidelidade do que se iria expressar.
controlava-se a qualidade porque se deveria ser fiel a um desenho estabelecido por Deus. Então não poderia ser qualquer um que iria externar a fidelidade de uma imagem que é inegociável à sua fiel expressão. E os apóstolos, os anciãos e os irmãos, que são as três classes que a Bíblia vai citar em Atos 15, eles tinham algo em comum. E que algo em comum era este? Eles eram unânimes. As três classes se moviam por unicidade. Eles tinham o mesmo sentir, eles tinham o mesmo pensar, e ambos estavam interessados em produzir um resultado comum, que é a realização da vontade de Deus. Quando os santos se reúnem num mesmo sentir, num mesmo pensar, num mesmo desejo, isso significa que o projeto, a fidelidade a esse roteiro será entregue com perfeição. E esse controle de qualidade é fundamental para que nós possamos ser exatos em agradar ao Senhor, o amando e atendendo às suas demandas. E essa garantia, essa sensibilidade, essa perícia em ser exatos era algo muito importante para os apóstolos, porque vemos claramente que as multidões, as pessoas, a sua massa religiosa, vamos dizer assim, não foram capazes de transformar a nada, não foram capazes de tocar a nada. Mas aqueles que tiveram qualidade na apresentação e expressão fiel do Evangelho, esses foram capazes e foram relevantes para gerar uma transformação social. E isso é muito importante. No entanto, Jesus ele escolheu 12, ao invés de 2.000, de 200, de 800. 12 bem preparados foram fundamentais e essenciais para que nós estivéssemos gravando esse vídeo hoje. Essa mensagem chegou porque 12 homens e outros que seguiram e pessoas que com certeza testemunharam e foram fiéis, ao qual nós não sabemos, foram capazes de expressar com exatidão aquilo que de fato para Deus importava. Inclusive na página 79 tem algumas abordagens sobre a importância de ativar as pessoas na vida do Espírito, a impartição de vida de Cristo. E essa parte eu vou deixar para que vocês possam ler. Existem algumas referências, fica de pesquisa, de trabalho de casa. Ponto número 4. Natureza divina e capital intelectual. Natureza divina e capital intelectual. Aqui nesse trecho, o apóstolo Gustavo ele foi muito pontual ao escrever essa parte, e nós vamos falar aqui sobre a importância de nós sermos fiéis à natureza divina, que é essa nova natureza que nós carregamos, mas sem denegrir a importância de adquirirmos conhecimento para termos autoridade, para sermos relevantes no contexto social. O capital intelectual, principalmente para nós brasileiros, para nós latinos, é algo que não é muito valorizado. Porém, é muito importante nós estudarmos, nós nos dedicarmos para termos acesso a certas mesas que somente aportar um capital intelectual nos vai permitir. Porém, esse capital intelectual, esse conhecimento, sem a vida de Deus, sem a vida no Espírito, de nada tem valor dentro das demandas do Senhor. Por isso, nós precisamos da vida, pioneiramente e essencialmente, da vida do Espírito, naquilo que nós falamos, naquilo que nós carregamos, em todos os nossos contextos, mas também
essa vida no Espírito, ela precisa caminhar de mãos dadas com um conhecimento tanto da palavra, quanto sermos relevantes no que diz respeito às nossas atividades profissionais. Como falamos sobre sermos instrumentos de justiça, sermos profissionais relevantes que carregam uma vida no Espírito. Por isso, o pequeno trecho da página 79 diz assim: o desenvolvimento de uma natureza divina, mais que um conhecimento intelectual ou de formas de discipulado. É basicamente o que nós falamos sobre. Não basta só ter conhecimento intelectual, mas a vida no Espírito ela é pioneira, ela é a base de tudo. Através da vida do Espírito, com conhecimento intelectual, nós corremos com mais velocidade e certamente o Evangelho avança bem mais rápido. E, por outro lado, em Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Nosso objetivo, desde uma natureza renovada, é basicamente transformar a outros, apresentando-os como irrepreensíveis e sinceros. Esse é o poder de uma natureza regenerada, uma natureza transformada. Nós não transformamos somente a nós mesmos, mas somos capazes de transformar a outros. Agora vamos ao ponto número 5, intitulado Somos Casa. É extremamente importante a compreensão de que hoje nós somos portadores do Filho de Deus. Hoje nós já não caminhamos mais com a presença de Deus de forma externa, mas nós carregamos a vida do Filho de Deus, que é Cristo, de forma intrínseca dentro de nós. Colossenses 1, 26, 27 vai nos apresentar. Colossenses 3,11 nos apresenta. Romanos 6,4. Temos inúmeras passagens entendidas como Novo Pacto, ou em algumas versões a Nova Aliança, que apresenta uma visão de, como podemos dizer, uma visão atual da palavra, aonde no Antigo Testamento Deus se movia de forma externa, porém agora o Senhor ele se vale do seu Filho para habitar em nosso interior. Através da vida de Cristo, nós nos tornamos sua casa, nós nos tornamos sua habitação. E através do Espírito Santo, ao qual recebemos e fomos confirmados nele, temos um árbitro no nosso interior que nos indica, que nos ministra cada passo e qual decisão, a cada decisão que nós devemos tomar desde a mente de Cristo. E essa concepção ela vem apresentada em Hebreus, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, mas eu não vou ler tudo, vou ler apenas um pequeno trecho que diz: Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Aqui no livro de Hebreus, que há algumas versões, há alguns autores que dizem que foi o apóstolo Paulo, outros não, mas ainda não é uma concepção fechada. Mas vamos colocar assim que no livro de Hebreus, se foi o apóstolo Paulo que escreveu ou não, mas apresenta esse conceito que nós somos a casa de Deus, nós somos portadores do Filho de Deus, e ter esse entendimento nos acelera em muitos aspectos. E principalmente no que diz respeito a triunfar, não desde a nossa capacidade, mas triunfar desde a vida do Filho que opera e habita dentro de nós. Aqui em João, capítulo 17, no verso 4, é interessante também, na página 80, que diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. Consumando a obra significa que nós temos um desenho, como falamos anteriormente. Nós temos um roteiro. A reforma nos propõe a voltar para este roteiro.
E por consequência, como diz aqui, eu te glorifiquei na terra consumando a obra, significa que nós glorificamos ao Senhor consumando aquilo que Ele nos estabeleceu, aquilo que Ele nos mandou ser, aquilo que Ele nos mandou fazer. Por isso é fundamental termos a convicção que estamos na sua boa obra, concluindo a sua boa obra, porque à medida em que nos encontramos nessa boa obra, o Senhor será fiel para concluir, uma vez que Ele começou, não eu comecei. Roteiro, escrever roteiro, significa adiantar e assegurar que nele encontraremos não somente plenitude, mas encontraremos também um financiamento, um seguro de que tudo vai dar certo. E o que é tudo dar certo? Tudo acontecer segundo a sua vontade, não a minha, como abordamos no estudo anterior do capítulo anterior. Agora vamos ao 6, que intitulamos Exatidão. Número 6, exatidão. Na página 81, o apóstolo Gustavo vai abordar sobre a importância de sermos exatos nos nossos campos de objetivação dentro do Evangelho, que é o campo missional, o discipulado e tantas áreas que nós precisamos ser exatos. Por isso, eu escrevi esse tema, exatidão. É muito importante termos êxito e sermos exatos naquilo que o Senhor nos chamou para ser e para fazer. Por exemplo, se uma pessoa encomenda um pano de 1 metro e eu entrego um pano de 98 centímetros, talvez, eu estou entregando o pano, mas eu não estou sendo exato na medida em que foi proposta. Esse pano pode ser lindo, ele pode ter toda a qualidade possível, mas não foi 98 centímetros, foi pedido 1 metro. Então, dentro desse pequeno exemplo, conseguimos compreender que para Deus, valor aproximado, aproximação, não é exatidão. Aproximação não é exatidão. Para Deus, somente importa que sejamos exatos e sejamos cirúrgicos naquilo que de fato Ele nos mandou falar, ser e fazer. Dentro desse contexto, dentro dessa conjuntura, nós conseguimos ser não somente exatos, mas compreender aquilo que de fato o Senhor pede, que é o que vamos chamar de obediência perfeita. Obediência perfeita. Obediência perfeita é ser exato na demanda que Ele nos chamou. Isso chamamos de obediência perfeita. Para executá-la, será necessário despojar-nos de algumas coisas, abrirmos mão de algumas coisas. E o que seriam essas coisas? Primeiramente, o velho homem, a velha natureza. Não há como ter uma percepção de uma obediência perfeita sem abrir mão do velho homem. Jesus ele foi exato em todos os seus passos, em tudo aquilo que ele foi chamado. E como ele foi exato? Ele não curou todos os enfermos, mas levou sobre si todas as enfermidades. Ele não expulsou o demônio de todos os endemoniados, mas ele triunfou na cruz sobre todo principado e toda potestade. Em outras palavras, ele foi muito mais do que vencedor. E por meio da sua vida, com ele nós nos tornamos muito mais do que vencedores. De uma vida de unigênito, ele passa a ser o primogênito. De único, da genética, ele passa a ser o primeiro de muitos irmãos nesta genética. Como conseguiremos transformar as nações? Como conseguiremos ser relevantes para as nações, para os nossos vizinhos, no nosso bairro, na nossa cidade? Quando adentrarmos a um discipulado exitoso por meio da genética
do Filho de Deus. 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E, diante disso, nos fazemos a seguinte pergunta: será que hoje a nossa vida ela está habilitada para que outros nos imitem? Será que o nosso casamento está apto para que outros o imitem? O nosso casamento reflete a vida do Filho de Deus? A nossa vida profissional reflete a vida de Cristo? Ao nos fazer essas perguntas, essas pequenas perguntas, conseguimos resultados muito relevantes. Se não estamos expressando essa vida, o Senhor ele é fiel para nos capacitar a sermos exatos nessa expressão. E ao contrário, se estamos expressando, o Senhor é fiel para nos ajudar a aumentar essa medida. E como aumentamos essa medida? Por meio da maturidade. A maturidade nos faz acessar a estatura de varão perfeito, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. E agora vamos entrar no nosso ponto número 7, a diferença de altura para a estatura. Nós já falamos algumas vezes sobre essa diferença, porém é importante que possamos reiterar esse conhecimento até que ele se internalize em nós. A altura é o crescimento externo. Estatura é o crescimento intrínseco, é o crescimento em nosso interior. Nós crescemos em altura, porém não significa crescer em estatura. Uma criança de 1 ano é diferente de uma criança de 6 anos. Um adolescente de 13 anos é diferente de um adulto de 23 anos. As alturas, elas são diferentes, mas isso não significa que houve um crescimento em estatura. O crescimento em estatura é o crescimento em sabedoria, é o crescimento em conhecimento, é o conhecimento, na verdade, do Filho, que é o crescimento espiritual. Quando o Evangelho nos convida a crescer em estatura, significa crescer na medida de Cristo, em conhecimento da sua verdade, da sua vida. E por meio desse crescimento, nós começamos a acessar todas as bênçãos que já estão reservadas para nós nas regiões celestiais. Por isso, essa estatura que o Evangelho promove, aqui na página 83, ela fala a estatura do Cristo corporativo. E o que seria a estatura do Cristo corporativo? É a estatura do corpo crescendo em conjunto. Se eu não cresço, o outro não cresce. Se o outro fica para trás, eu não avanço. O crescimento no reino, ele é corporativo. Cristo cresce no corpo. Cristo cresce em sua igreja, em sua eclesia. E esse crescimento, ele é comum e precisa ser unânime entre todos aqueles que fazem parte do corpo. Essa medida de maturidade é a medida que hoje o Senhor nos está propondo a alcançar. E ainda dentro do contexto de crescimento em estatura, temos 2 tipos de referência aqui na página 84 que o apóstolo Gustavo Lara vai fazer. A primeira em relação à medida dos santos, ao qual nós estamos falando. O que Deus espera da medida de crescimento dos santos? A medida de Efésios 4:13, que é a estatura de varão perfeito. E a segunda, em relação à medida da sociedade, a medida dos sistemas sociais. Que tipo de crescimento é esse que Deus espera da sociedade e dos sistemas da sociedade?
é a medida abordada em Mateus 6,10. Ou seja, tudo que existe na sociedade e nos seus sistemas deve expressar a medida celestial. Em outras palavras, qual é o objetivo dos santos no contexto social? Trazer a mentalidade do céu para a terra. Aquilo que está no céu, na terra. Voltemos à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A missão, a visão, o propósito celestial precisa estar incutido na terra, nos sistemas da sociedade, por meio dos santos. E, já caminhando para o final, aonde enxergamos na Bíblia a importância e esse contexto? 2 Coríntios 5:20, que vai falar que nós somos embaixadores por Cristo. Somos representantes de Cristo nos âmbitos sociais e em todas as áreas como instrumentos de justiça. E para finalizarmos, o ponto número 8, que é discipulado e mente reconciliada. Discipulado e mente reconciliada. O que seria um discipulado exitoso? O que seria a reforma para um discipulado com êxito? Um discipulado que acontece desde uma nova genética, desde uma genética celestial. Não podemos seguir discipulando pessoas desde uma mente natural. Porém, através da mente de Cristo, precisamos acessar as pessoas as verdades que Deus disse a seu respeito. Esse é o discipulado exitoso. E como começamos acessando as pessoas a essa genética? Por meio de uma mente reconciliada. Uma mente reconciliada é uma mente que de fato está conectada às coisas de cima. A mente reconciliada, ela não é reconciliada de forma horizontal, ou seja, reconciliado um com o outro, mas é uma reconciliação vertical, ou seja, se eu estou reconciliado em Cristo, eu estou reconciliado com todos os homens. E assim terminamos o nosso capítulo deste vídeo. Espero te encontrar no estudo do próximo capítulo. Esperamos ter edificado a sua vida e nos vemos no próximo estudo.